Cheryl e eu possuímos uma fazenda em Buckingham, Iowa, onde cultivamos principalmente milho. Isso aconteceu em agosto de 2018, em uma noite levemente chuvosa. Cheryl e eu passamos toda a nossa vida no campo. É realmente tudo o que conhecemos. Claro, viver em uma fazenda em Iowa significa ter muito espaço e poucas pessoas por perto. Nossos vizinhos mais próximos, George e Kenny, moram a cerca de 1 quilômetro de distância, em direções opostas, e também são fazendeiros. Como não há muito o que fazer por aqui, é fácil criar amizades com os vizinhos. Com frequência recebemos George, Kenny e suas esposas em casa, e vice-versa. Em uma dessas noites de fim de semana, que parecia comum, recebemos George e sua esposa para tomar algumas bebidas. Todos ficamos bastante bêbados enquanto jogávamos jogos de tabuleiro. Eles foram embora por volta das 11 da noite. Felizmente, a casa deles ficava a apenas 30 segundos de carro, em linha reta. Cheryl e eu continuamos bebendo vinho, enquanto assistíamos a um de nossos filmes favoritos. Estávamos começando a ficar cansados e sentindo os efeitos do vinho. Provavelmente acabaríamos dormindo no sofá, abraçados, quando ouvimos batidas na porta da frente. Alguém bater na porta àquela hora era incomum. Na verdade, isso nunca havia acontecido antes. Além das batidas, achamos que ouvimos uma voz dizer alguma coisa. Baixei o volume da TV e esperamos para ver se aconteceria de novo. Cerca de 20 segundos depois, mais batidas na porta, seguidas por uma voz abafada dizendo: "Precisamos de ajuda." Eu estava prestes a me levantar e abrir a porta, quando Cheryl segurou meu braço, olhou para mim com uma expressão preocupada e balançou a cabeça negativamente. Sussurrei que apenas perguntaria quem era. Ela respondeu que eu não deveria dar sinais de que estávamos em casa, mas era provável que eles já soubessem. Fui até a porta e perguntei: "Quem é?" A voz do outro lado respondeu: "Ah, graças a Deus, você pode abrir? Estamos perdidos." Perguntei: "Quem são vocês?" A voz respondeu: "Minha esposa e eu." Então pedi que a esposa dele dissesse algo. Houve alguns segundos de silêncio. Então perguntei novamente: "Você me ouviu?" A mesma voz respondeu: "Sim, mas ela não está ao meu lado agora." Foi quando os sinais de alerta começaram a soar na minha cabeça. Percebi que a voz soava estranha, como se um homem estivesse tentando deixá-la um pouco mais aguda. Ri e perguntei: "George, é você?" George era brincalhão, e estando bêbado, não seria surpresa se ele fizesse algo assim. A voz respondeu: "Sim", agora com um tom um pouco mais grave. Quase me senti aliviado, acreditando que realmente era George, mas ainda assim não quis abrir a porta sem confirmar. Ter alguém batendo na porta tão tarde, alegando estar perdido, simplesmente não acontece por aqui. Isso não é comum e é motivo imediato para preocupação. Então, falei pela porta: "Prove. Qual é o nome da sua esposa?" A voz desconhecida respondeu: "Essa é uma pergunta capciosa." Meu sorriso desapareceu. Peguei o telefone e liguei para George. Cheryl observava tudo, dizendo que deveríamos chamar a polícia. Respondi que esperasse um pouco. O telefone tocou 3 vezes antes de George atender. Imediatamente perguntei: "Você está na minha porta agora?" Ele respondeu: "Não, por quê?" Contei que havia alguém tentando me enganar para abrir a porta. Ele disse que viria para cá imediatamente e desligamos. Vale lembrar que todos nós ainda estávamos bêbados nesse momento. Mais batidas na porta, gritei: "Tenho uma espingarda esperando por você se não sair daqui agora." A voz respondeu: "Só queremos usar um telefone. É tudo o que precisamos." Cheryl ligou para o 911, mas aqui na região
Um policial leva um tempo considerável para chegar até o local. Ouvimos passos caminhando pela nossa varanda de madeira, que rodeia a casa. Eram pelo menos 2 pessoas. Elas pararam perto de uma de nossas janelas, que tinha as persianas fechadas, e ouvimos alguém tentando levantá-la. Cheryl, ainda ao telefone com o 911, gritou: "Nos deixem em paz." Logo depois, eu também gritei com toda a minha força: "Saiam daqui agora, ou eu atiro." Demorei até perceber que precisava correr para o andar de cima e pegar minha espingarda no armário. Poucos segundos depois, ouvimos mais pancadas na porta, mas desta vez era a voz real de George gritando para abrir. Deixei George entrar e ele também trouxe sua espingarda. Ele disse que, ao chegar, não viu nada nem ninguém por perto. George ficou conosco até que um policial finalmente chegasse à casa. O oficial fez uma inspeção rápida na propriedade e depois foi embora. Seguimos o conselho dele e instalamos câmeras na frente e nos fundos da casa. Curiosamente, nunca tínhamos pensado nisso antes desse incidente. Ainda me dá calafrio saber que a única coisa que separava aquelas pessoas do nosso lar, naquela noite, era uma simples porta de madeira. Essa história acontece na fazenda dos meus avós no verão de 2018. Eu estava sozinho uma noite, já que meus avós estavam fora. Eu estava sendo pago para cuidar da fazenda por algumas noites. Na última noite, eu estava assistindo TV na sala de estar, quando comecei a ouvir um barulho estranho vindo do lado de fora, no milharal. No começo, ignorei, achando que provavelmente era um cervo, até que ouvi todas as vacas começarem a mugir ao mesmo tempo. Normalmente, você escuta uma ou outra vaca mugindo, mas quando todas começam ao mesmo tempo, significa que algo está errado. Alguma coisa ou alguém teria que assustá-las para causar essa reação. Como eu era o único na fazenda, era minha responsabilidade verificar o que estava acontecendo. Fui até o armário para pegar um casaco e sair, mas, assim que eu estava prestes a abrir a porta, ouvi um grito agudo de uma vaca. Fiquei parado por um tempo, tremendo de medo. Algo muito errado estava acontecendo com as vacas. Corri para o quarto do meu avô. Debaixo da cama, ele sempre guardava algumas armas. Peguei o rifle de caça dele, carreguei e saí para fora. As vacas continuavam mugindo sem parar. Então fui até o celeiro para verificar. Nada parecia fora do comum. Todas as vacas ainda estavam lá. Até que, ao andar mais para dentro, percebi que uma vaca estava faltando em seu estábulo. Isso não fazia sentido. Eu tinha certeza de que ela estava amarrada no estábulo da última vez que a vi. Então, ouvi um mugido agudo vindo do milharal, do lado de fora do celeiro. Fui em direção ao campo, mas enquanto caminhava, juro que ouvi vozes humanas. Aquilo foi o suficiente. Disparei 2 tiros para o alto. O silêncio tomou conta do ambiente. As vacas se calaram e o campo ficou completamente silencioso, até que ouvi passos vindos do meio do milharal. Não sabia se teria coragem de entrar lá, mas precisava fazer isso. Era exatamente por isso que fazendeiros têm armas. Eu não podia simplesmente me esconder dentro de casa enquanto invasores estavam na minha propriedade. Comecei a andar entre as fileiras de milho e podia ouvir várias pegadas ao meu redor. O medo aumentava a cada passo que eu dava. Então, congelei. No meio de uma das fileiras, a poucos metros de mim, havia uma pessoa vestida inteiramente de preto, parada ali. Levantei minha arma e ordenei que ele saísse do meu campo. Não estava blefando. Eu estava pronto para atirar, mas ele não se moveu. Então, disparei outro tiro para o alto,
tentando assustá-lo. Mesmo assim, ele continuou parado. Então, ele começou a caminhar em minha direção, com os braços ligeiramente estendidos, como se estivesse pedindo para que eu abaixasse a arma. Apontei o rifle para ele novamente e gritei para que fosse embora. Foi nesse momento que percebi algo terrível. Eu estava cercado. Havia pelo menos 6 ou 7 outras pessoas ao redor, todas vestidas de preto. E essas eram apenas as que eu conseguia ver. Quando o homem chegou mais perto, percebi que ele e os outros estavam usando máscaras assustadoras. Ele parou quando comecei a recuar. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Não consigo descrever o medo que senti naquele momento. Achei que iria morrer. Então, eles começaram a cantar algo. Eu não entendia as palavras. Parecia outro idioma, mas o canto soava como uma espécie de melodia. Foi aí que comecei a me perguntar se eles estavam prestes a fazer algum tipo de ritual macabro comigo. Aproveitei a chance e corri o mais rápido que pude por entre as fileiras de milho. Quando parei para recuperar o fôlego, disparei mais 6 tiros em sua direção. Ouvi passos apressados e o barulho do milho se mexendo, como se estivessem fugindo. Finalmente, os assustei. Corri de volta para a casa, mas parei no meio do caminho ao ver algo no chão. O que vi me marcou para sempre. Havia uma cabeça de vaca no centro de um círculo de velas. Senti vontade de vomitar, e assim que entrei na casa, de fato vomitei. Peguei o telefone fixo e liguei para a polícia. Expliquei tudo o que aconteceu o melhor que pude. A atendente disse que um oficial estaria a caminho. Depois disso, liguei para meus pais contando a situação e pedindo que viessem me buscar. Meu pai disse que chegaria em 1 hora. Subi para o quarto do meu avô e fiquei ali, tremendo e chorando ao mesmo tempo. Esperei por uma eternidade até finalmente ouvir a sirene de um carro de polícia do lado de fora. Corri para fora e nunca me senti tão aliviado na vida. Contei tudo ao policial. Ele revistou o celeiro e parte do milharal. Ele encontrou a cabeça da vaca. Depois, chamou uma equipe de investigação, pois aquilo agora era uma cena de crime. Quando meus pais chegaram, o oficial e eu explicamos tudo o que havia acontecido. Meus avós levaram a situação muito a sério e instalaram um sistema de câmeras de segurança por toda a fazenda. Até hoje não sei que grupo era aquele, mas claramente eles estavam realizando algum tipo de ritual de sacrifício animal. E eu apenas tive o azar de estar sozinho na fazenda naquela noite. Meu nome é Howard, tenho 25 anos e moro na fazenda da minha família. Ajudo a cuidar dela quando meus pais estão fora da cidade. É apenas uma pequena fazenda familiar, nada comercial. Meus pais querem que eu assuma quando eles forem muito velhos para cuidar dela, já que sou o mais velho de 3 irmãos e o único filho. Mas honestamente, eu não quero. Não me vejo ficando no meio do Arkansas a vida toda, especialmente depois de algo muito estranho que aconteceu em julho passado. Meus pais estavam em uma viagem romântica por 1 semana. Então minhas 2 irmãs, Crystal e Morgan, e eu ficamos responsáveis pela fazenda enquanto eles estavam fora. Não há muita coisa ao redor daqui, muita privacidade e, na minha opinião, até demais, exceto por uma noite. Tudo começou mais tarde, quando já era quase hora de dormir. Minhas irmãs fazem faculdade online. Crystal faz cursos de verão. Então estava no quarto dela, no laptop, estudando. Morgan e eu estávamos apenas assistindo algum programa bobo na sala de estar. Todos nós meio que queremos sair desse estilo de vida na fazenda. Eu, especialmente, já que sou o mais velho
e estou no auge dos meus 20 anos. Uma das partes mais temidas da vida na fazenda são os predadores. Não apenas os animais que comem suas plantações, mas também as pessoas que vêm roubar de você. Acredite ou não, isso acontece. Não muitas vezes conosco, mas acontece. Temos algumas armas em casa exatamente por esse motivo. Nossos 2 cães que ficam do lado de fora começaram a enlouquecer no quintal. Algo os assustou, com certeza. Minha primeira reação foi sair para ver o que estava acontecendo. Eles estavam olhando fixamente para a plantação e latindo sem parar. Gritei para que se acalmassem e eles ficaram quietos. Dei alguns passos até a beira da plantação e ouvi atentamente. Foi então que escutei um assobio vindo do meio do milharal. Sem dúvida, era um assobio humano. Era na primeira vez que eu lidava com um invasor na propriedade sem meu pai por perto. Corri para dentro para pegar uma das armas. Os cães começaram a latir de novo. Avisei as minhas irmãs que alguém estava no milharal e que eu iria espantá-lo. Ambas disseram que era uma péssima ideia entrar no milharal no escuro. Foi aí que percebi que elas estavam certas. Além disso, seria assustador demais. Então, voltei para o quintal, onde os cães continuavam latindo, e disparei um tiro para o alto. O som ecoou pela noite e os cães se calaram. Senti uma onda de adrenalina e gritei o mais alto que pude para que saíssem da nossa terra. Achei que isso resolveria o problema e entrei de volta na casa. Minhas irmãs riram da situação, o que me fez rir também. Mas nosso momento de descontração não durou muito, pois os cães começaram a latir de novo, ainda mais intensamente. Voltei para fora, pronto para repetir o que tinha feito antes. Mas meu coração quase parou quando vi um homem parado, a cerca de 6 metros dos cães, bem na frente do milharal. Ele olhou para mim e eu gritei, "Ei!" E então ele correu para dentro da plantação. Corri atrás dele e disparei outro tiro para o alto. Mas quando cheguei perto dos cães, percebi que não havia chance alguma de eu entrar no meio do milharal àquela hora. Eu também não ia deixar os cães lá fora. Soltei as correntes deles e os levei para dentro de casa. Disse às minhas irmãs que alguém estava rondando a fazenda. Então ligamos para nosso pai. Ele me disse que eu precisava ser o homem da casa e proteger minhas irmãs. Recomendou que eu atirasse outro tiro de advertência se o invasor voltasse. Depois disso, todos fomos para nossos quartos. Minhas irmãs levaram os cães para dormir com elas e eu levei a arma para o meu quarto, pois ainda estava um pouco assustado. Deixei a janela aberta e, enquanto assistia a um filme no meu laptop, ouvi um assobio lá fora. Corri para a janela e vi alguém caminhando lentamente pela grama. Como se tivesse um sexto sentido, ele parou de andar e virou-se diretamente para minha janela, ainda assobiando. Esse sujeito claramente estava tentando nos assustar. Uma péssima ideia, já que eu havia deixado claro que estava armado. Peguei a arma da cama e apontei pela janela. Disparei um tiro na grama a poucos metros dele, de propósito. Isso acabou com o teatrinho de terror dele. Ele saiu correndo para a frente da casa e dessa vez não voltou. Teria que ser muito tolo para tentar outra vez. Obviamente contei às minhas irmãs porque atirei e as tranquilizei, dizendo que ele não voltaria. Nunca descobrimos quem era ou o motivo disso tudo. Poderia ter sido um adolescente ou um grupo tentando assustar fazendeiros inocentes por diversão. Ou poderia ter sido alguém realmente perigoso.